Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Sextou, meu amigo! Muito bom dia para você, sintonizado em 102.9, também no YouTube, Rádio Band Vale, começando mais um bate-papo esportivo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Conrado Balucci, comigo sempre ele, mestre Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo! Bom dia para você, Conrado Balucci, aos amigos todos que nos acompanham, nos ouvem nesta manhã de sexta-feira, você ostentando essa bela camisa que, olhando aqui à distância, pode parecer do Sampaio Correia do Maranhão. Não sei se é, mas acho que não, né? Essa aqui é do Caraguatá, viu, Carmo? Em homenagem ao presidente David, que faz aniversário, um abraço para ele. Caraguatá, um time tradicional de Maresias, aqui de São Sebastião. E a camisa similar, aí, parecida com a do Sampaio Correia, Bolívia maranhense. Quase nada, né, Carmo? Quase nada. É. Carmo, vamos começar falando de Libertadores, então, porque já temos a cozinha toda arrumada aí da próxima fase. O Botafogo, hein, jogando em Quito ontem, perdeu por 2-0 da LDU, se despediu da competição. Você já alertava para os riscos desse jogo aí para o Botafogo. O Palmeiras, num joguinho bem mequetrefe, empatou em casa 0-0 com o Universitário, que foi melhor que o Palmeiras o jogo todo, hein, Carmo? E vai enfrentar o River Plate, que depois de um empate em 1-1, despachou o Libertad nos pênaltis, Carmo. Como que você viu a rodada de ontem da Libertadores? Do Botafogo, o time fracassou em casa. Quando fez só 1-0, um torneio aí, né? Esse mata-mata, quando você vai fazer o segundo fora na altitude contra um bom time. É bom lembrar, ele deu de Quito ano passado, ano retrasado, eliminou o São Paulo em pleno Morumbi. É um time bom, um time que já ganhou Libertadores, já ganhou Copa Sul-Americana, e é treinado pelo Thiago, aquele técnico que foi do Atlético Paranaense, fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, depois fracassou no Corinthians, fracassou no Grêmio, fracassou no próprio Botafogo, né? E aí agora está bem lá, rodou aí pela América do Sul e está bem agora, comandando a equipe da LDU, brasileiro que faz um belo trabalho. E aí o que aconteceu? O Botafogo não poderia ter vencido. Oi? É o Thiago Botafogo Nunes, não poderia né, ter. Carmo? Thiago Nunes, obrigado aí, Thiago Nunes. O Botafogo não poderia ter vencido apenas por um gol de diferença no primeiro jogo. Abriu a contagem com 10 segundos e pronto, não jogou bem, aí ficou a prova de que o jogo seria complicado. E ontem tomou um gol, não foi tão rápido, mas também foi logo, 10 minutos, 1-0 para o LDU e o domínio completo do time equatoriano, Botafogo com 3 volantes, aquilo que o Textor reclamou muito para mandar o antigo técnico embora depois da derrota para o Palmeiras no Mundial de Clubes, aquela coisa toda. No segundo tempo tomou um segundo gol, teve chances quando a LDU teve um jogador expulso para buscar pelo menos um gol, levar para os pênaltis, não deu. Não tem do que reclamar o Botafogo, a não ser da sua própria incompetência no jogo de ida. Esse é aquele confronto que em casa você tem que fazer pelo menos um placar um pouco melhor, né? Um 2-0 ali daria uma sustentação melhor. Sobre River e Libertad, um susto para o River, hein? Fez 1-0, tomou um empate no primeiro tempo e teve que ir para os pênaltis. Não está jogando bem, assim como o Palmeiras, que vai enfrentar o River. O jogo do Palmeiras, onde se não tivesse, ninguém botava, né? O Universitário foi melhor, tivesse que ter um vencedor, seria o Universitário, que teve um gol anulado logo no começo por impedimento, aquele impedimento, mas ali tá bom, o jogador abaixou a cabeça na frente do Everton, senão a bola bateria nele, estava impedido, então aí tem que se configurar um impedimento mesmo, né? Mas o Palmeiras jogou uma bolinha, o Abel inventa muito, colocou Felipe Anderson de ala esquerda, inventou 3 zagueiros para um jogo desse daí, aí a torcida que, né, poderia ajudar e tal, mas o time, quem faz não é a torcida que faz o time jogar, viu, Thiago? É o time que faz a torcida cantar, eu vejo assim, Conrado, e o que faz a torcida participar é o São Zé.
O Palmeiras muito parado ontem, jogou muito mal. Se jogar essa bolinha contra o River, esquece, não passa para a semifinal. E com esse futebol, não dá para pensar em ser campeão de Libertadores, não. Ele se deitou. O Palmeiras deitou nos louros da vitória dos 4-0 da semana passada. Lembrou o ano passado, o ano retrasado, aquele jogo contra o Deportivo Pereira, que era um time fraquinho da Libertadores. O Palmeiras ganhou de 4-0 lá e o jogo da volta foi 0-0. Foi igualzinho ontem, né? Foi dessa maneira. Está classificado. Então agora vamos para as quartas de final. Tem um intruso aí no meio de brasileiros e argentinos, que é a LDU. São Paulo que se prepare, vai ter muito problema contra a LDU. Palmeiras vai ter muito problema contra o River Plate. O Flamengo, eu acho que tem vai ter um pouco mais de tranquilidade. Mesmo assim, né? Olho aí, porque o Racing também é um time que sabe jogar, um time que foi campeão aliás, o Estudiantes que pega o Flamengo, né? Não é o Racing. O Racing está do outro lado do grupo. Então é mais tranquilo para o Flamengo. Acho que, claro, dos três brasileiros é o que pegou nessa reta aí um jogo mais tranquilo. Mas só daqui um mês, Conrado, até lá muita coisa vai acontecer. Exatamente. Então, São Paulo LDU, Palmeiras e River Plate, Racing e Vélez, Estudiantes e Flamengo. Esses, então, os confrontos das quartas da Libertadores. Tivemos Sul-Americana também, Carmo. O Atlético Mineiro venceu de novo o Godoy Cruz, 1-0, golaço do Natanael. Uma batida ali seca dentro da área. 1-0 fechou a tampa, classificação do Galo. E no outro jogo, o Lanús tinha perdido o primeiro jogo para o Central Córdoba, 1-0, venceu 1-0 e nos pênaltis 4-2 conseguiu a sua classificação na Sula, que tem dois brasileiros, né? O Fluminense, que pega o Lanús, e o Atlético Mineiro agora, que vai jogar na altitude contra o Bolívar. Jogo mais complicado. O Bolívar também é um bom time aí na Sul-Americana. O Atlético tem uma complicação maior do que o Fluminense. E só para terminar aqui a página aí do futebol sul-americano, segundo gol da LD ontem, pênalti, bola na mão do jogador do Botafogo. Aquilo é pênalti, o Conrado, no meu modo de entender. O Marlon abriu o braço e deu um tapa na bola. Aquilo ali, daí ele ficou sem graça, até ele parou. Ele não reclamou, porque aquilo é pênalti. Ali não é bola na mão, é mão na bola, o jogador abriu o braço. Aí não tem o que discutir nessa coisa toda que a gente tem falado aí, é o que eu penso. Boa. Bom, Carmo, Campeonato Brasileiro, então, vindo mais para perto aqui para o nosso futebol. Hoje é sexta-feira, então amanhã tem rodada já de Campeonato Brasileiro, os times virando a sua atenção para o futebol nacional. E temos uma rodada aí de bons jogos, né? No sábado, Bragantino e Fluminense, Cruzeiro e Internacional, Grêmio e Ceará. E aí, indo para o domingo, Bahia e Santos, Vasco e Corinthians, Fortaleza e Mirassol, Juventude e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. E na segunda-feira, Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória, Carmo. Rodada importante, hein? Tá bom, agora os jogos vão diminuindo, tem time aí que só fez 18 jogos, é o caso do Atlético Mineiro, tem time que já fez 20 jogos, outros com 18, 19, essa tabela desencontrada, né, que assim ficou por conta dos jogos do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos e jogos dos times aí na Sul-Americana, e aí toda essa tabela vai sendo acertada. Por enquanto você vai fazendo pontos por pontos perdidos, né? O Flamengo, ele tem 4 pontos a mais do que o Palmeiras, mas nos pontos perdidos o Palmeiras está 1 ponto atrás, porque ele tem um jogo a menos. Só que ele tem a obrigação de ganhar esse jogo a menos aí para poder deixar a situação para ele um pouco mais perto. Então, a rodada aí do fim de semana, você pega o Red Bull que não ganha não sei quantos jogos, teve já na parte de cima da tabela, hoje já aparece em 9º lugar, precisando ganhar. Quem também não ganha 6 jogos no Campeonato Brasileiro, Conrado, é o Corinthians. Nesse meio tempo, ele ganhou 2 vezes do Palmeiras na Copa do Brasil, mas no Brasileirão ele não ganha 6 jogos. E pega o Vasco, que goleou o Santos, perdeu do Juventude. Vamos ver o que vai acontecer nesse instável jogo aí do próximo domingo. O Inter coloca a sua crise em campo contra o Cruzeiro, amanhã no Mineirão. Se não ganhar, se perder, quase certeza que o Roger Machado vai dançar. Para domingo, Bahia e Santos. Olha aí, o Bahia tranquilo, finalista da Copa do Nordeste, bem no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, que anunciou ontem Juan Pablo Vojvoda para ser o seu novo técnico. Dos que estavam no mercado, não tem dúvida, Conrado, penso eu, o melhor. O Santos flertou com uma bobagem, Jorge Sampaoli.
Esse é um enganador aí no futebol do Brasil, já enganou no Santos, e tem viúvas dele ainda na Vila Belmiro, o pessoal que acredita que o São Paulo possa resolver alguma coisa para o Santos Futebol Clube. Não resolve nada, não resolveria nada. Para o bem do Santos, o Santos não fechou com ele. E o Vojvoda agora é o seguinte, ele ficou 4 anos no Fortaleza, com mais tranquilidade, a pressão de lá é 20% do que ele vai enfrentar no Santos. Aí vai dar para ver se ele é um técnico realmente que vai galgar postos maiores no futebol brasileiro, agora vai dirigir um dos gigantes do futebol do Brasil em crise, sem dinheiro, com problemas, ou se ele realmente apareceu só num time menor, sem tanta pressão. É o teste muito grande agora para o Vojvoda, mas a contratação, entendo, para o Santos foi a melhor que acabou acontecendo, né? O Botafogo vai enxugar aí as suas lágrimas contra o Juventude, que já ganhou do Vasco. Meio de semana, se ganha do Botafogo, pode sair da zona de rebaixamento. E domingo, 8h30 da noite, no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro, jogo de 2 times que se classificaram esta semana em Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, todo jogo com a sua atenção, com o seu drama, com a sua importância a partir de agora. E Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, aí só jogam segunda-feira. Muito bom. E que horário, hein, Carmo? 8h30 da noite, domingo, é para o torcedor dar aquela chorada também, né? Tem acontecido, entrou na tabela, né? Domingo passado foi Botafogo e Palmeiras, né? Jogo dos últimos campeões brasileiros, escondido ali num domingo, 8h30 da noite. Mas faz parte aí, é jogo segunda-feira, é jogo domingo, tem muito jogo, tem muita televisão querendo transmitir todos os jogos, aí você tem TV aberta, TV fechada, TV escondida, TV gato, TV cachorro, para você passar todos os jogos, meu amigo. Daqui a pouco vai ter jogo aí, terça-feira, 11h30 da noite. Espere, não se assuste, viu? Que beleza! Carmo, vamos falar de Série B também, passar a rodada aqui no pique rapidinho. Atlético recebe a Chapecoense hoje, né? Criciúma e Novo Horizontino, isso abrindo já a rodada. Amanhã a gente tem o líder Coritiba recebendo o Remo, o vice Goiás recebendo o América Mineiro, aí temos CRB e Atlético Paranaense. E assim, no domingo também temos jogos da Série B, Paysandu e Operário, Ferroviária e Volta Redonda, Cuiabá e Atlético Goianiense, que já foi jogo de Série A. E a rodada só vai ser fechada na segunda-feira. O time que caiu muito foi o Novo Horizontino. Chegou a flertar com a liderança, agora já não ganha 4 jogos e caiu para o 4º lugar com 36 pontos. Pega o Criciúma, hoje é o confronto dos Tigres lá, né? Os times das cores amarelo e preto. O time carvoeiro do Criciúma vai jogar em casa, tem 33 pontos. Se ganhar, alcança o Novo Horizontino com 36 e passa no número de vitórias, tira o Novo Horizontino do G4. Então, o Novo Horizontino tem que correr muito hoje aí para tentar conseguir pelo menos um empatezinho lá, Série B, que vai aí já para a sua 23ª rodada, e dos times paulistas, né? O melhor, o Novo Horizontino, lembrando que a Ferroviária deu uma recuperada aí com 3 vitórias, mas ainda é só 11º lugar, e o Botafogo continua na zona de rebaixamento. Boa. Na segunda-feira ainda tem Botafogo de São Paulo e Vila Nova, Avaí e Amazonas. Na segunda-feira a gente passa melhor aí todos os jogos do final de semana e os que ainda acontecerão. Fechando o Nacional, Carmo, vindo mais para perto ainda para o nosso regional agora nesse momento, que tem uma notícia boa para o torcedor do São José, né, Carmo? A gente até trocava ali mensagens ontem à noite. São José parece que conseguiu uma liminar aí, vai ter público contra o São Bento na Copa Paulista. Primeiro o São José vai jogar segunda-feira, segunda a gente fala do jogo, segunda, 8 da noite, no Walter Ribeiro, em Sorocaba, jogo de ida, São Bento e São José. E o São José foi punido, né, na terça-feira, quarta-feira, pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista, com uma pena pesada, viu, o Conrado? Uma multa de R$40 mil e também a perda de 2 bandos de campo, tendo que jogar fora de São José dos Campos, a 100 quilômetros de distância do Martins Pereira, e aí com o público, né? Mas aí o São José ontem, com a sua diretoria, entrou com um pedido de efeito suspensivo e conseguiu. E me informa aqui o nosso amigo Paulo Roberto Carvalho, grande narrador de Rádio São José, que é advogado também, que a principal função do efeito suspensivo é paralisar os efeitos de uma decisão judicial desportiva.
como uma multa, uma suspensão de um atleta ou a perda de mando de campo, né, por um time, que é o caso do São José, até que o Superior Tribunal analise o recurso. É a suspensão temporária de uma decisão que o recurso será julgado, permitindo que o clube, nesse caso, continue a operar normalmente, desde que preenchidos os requisitos legais, com o receio de um dano irreparável. Foi o que aconteceu. O São José teria um dano irreparável, né, ao não poder jogar em casa contra o São Bento semana que vem, o jogo da volta. Só que tem o seguinte, aí o processo, o recurso tem, o São José conseguiu, isso normalmente é dado para todos os times aí, entra com pedido de efeito suspensivo, esse pedido é acatado, é aceito, e aí agora o mérito da questão vai ser julgado ali mais para frente. Se o São José for verdadeiramente punido depois e não puder recorrer, aí ele vai ter que cumprir a pena dos 2 jogos. Aí tem que ir, né, jogando mais para frente. Se ele for passando aí de fase na Copa Paulista, né, não adianta não ter o estádio agora nas oitavas, não ter nas quartas ou numa semifinal. Aí vai tendo que recorrer. De qualquer maneira, trabalhou bem o departamento jurídico do São José Esporte Clube, da SAF, né, do São José Esporte Clube, já conseguiu imediatamente esse efeito suspensivo. Os ingressos para o jogo já vão começar a serem vendidos, o que isso facilita também depois para que fique tudo estabilizado da manutenção do jogo, como veio, então está mantido. O torcedor do São José já sabe que no outro sábado, dia 30, às 4 da tarde, vai poder receber o São Bento no estádio Martins Pereira, prestigiando o time, e aquele pessoal, né, que fez a bagunça, aqueles vândalos que atacaram o ônibus do Santo André, né, que fiquem de olho aí, que tomem cuidado, porque o futebol não é para isso. A gente falava da briga gigantesca que teve lá quarta-feira na Argentina, de Copa Sul-Americana. Isso é inadmissível em qualquer lugar do mundo, no futebol, meu caro Conrado. Tomara que as coisas fiquem tranquilas, tem que jogar bola, né, e aí o torcedor que gosta do time que vai, que apoia, estava sendo penalizado. Então, fica resolvida a situação. Sem dúvida, só prejudica o clube, né? Aquele por quem eles dizem torcer, dizem defender a Águia do Vale. Então, com uma boa notícia aí para o Luiz Carlos de Siqueira, para o Amarildo Corrêa, que estão com a gente aqui no YouTube, mandando mensagens de apoio aqui à Águia do Vale, então, que tem esse desafio São Bento pela frente na Copa Paulista. Falando ainda de São José, mas trocando de esportes, o São José Basquete joga hoje, né, Carmo? Fora de casa contra o Pinheiros, o São José que vai muito bem, obrigado, no Paulista de Basquete. Faz bela campanha, 5 jogos com 4 vitórias e 1 derrota, pega o Pinheiros, o basquete, que tem como um dos grandes apreciadores o nosso companheiro Vieira Júnior, te mandando aqui um grande abraço, Vieirão, gigantesco, companheiro nosso Tá lá em Curitiba, curtindo férias, tá passeando, pegou o trem, vai para Morretes agora, sabe, aproveitando aí, foi visitar familiares lá em Curitiba. Um abraço para o Vieira, que está nos acompanhando lá em Curitiba. O jogo hoje é contra o Pinheiros, no ginásio Henrique Vila Bolim, em São Paulo. O Pinheiros está mal, viu, com 2 vitórias apenas em 6 jogos. Chances do São José conseguir uma vitória hoje, sem dúvida alguma. E no domingo ele recebe o Paulistano, que está fazendo bela campanha, só tem a exemplo do São José, uma derrota. Como o Paulistano não joga hoje, o São José joga, o Paulistano vai ter um tempo maior aí para se preparar. Vem de derrota também, perdeu para o Mogi no meio de semana. O São José jogou já 3 partidas como mandante no Teatrão, convenhamos, com 3 times que estão lá embaixo na tabela. Ganhou os 3. E agora vai ter domingo realmente um jogo mais complicado. Domingo, 18 horas no Teatrão contra o Paulistano. Vamos acompanhar este fim de semana da bola laranja aí para o basquete josense. Muito bom. Carmo, para a gente finalizar, então, um destaque internacional agora, falando de vôlei. O Brasil começa hoje, né? A campanha no Mundial Feminino de Vôlei, disputado na Tailândia. O Brasil está no grupo C, junto com Grécia, Porto Rico e França. A França já bateu o Porto Rico por 3-1. E o Brasil, daqui a pouquinho, 9h30, encara a Grécia na sua primeira peleja aí do Mundial Feminino de Vôlei. Você pega a seleção brasileira de vôlei feminino,
sai jogadora, entra jogadora, sai jogadora, entra jogadora. Quem é o técnico? José Roberto Guimarães, o vovô Zé Roberto está lá firme, fazendo um bom trabalho. O Brasil vem do vice-campeonato na Liga das Nações, interessante, Conrado, o Brasil já foi bicampeão olímpico, né? 2008, 2012. Mas na Copa do Mundo nunca foi campeão. É vice-campeão, fica em terceiro, nunca subiu ao lugar mais alto do pódio na Copa do Mundo, no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Como você disse, daqui a pouquinho, 9h30, lá na Tailândia, Brasil e Grécia. O Brasil está num grupo, a primeira fase é igual futebol, são 32 seleções, 8 grupos, 4 seleções em cada grupo. O Brasil vai passar com tranquilidade aí em primeiro lugar neste grupo, e depois é que a coisa já vai apertar, porque daí já vai para o mata-mata, né? A Itália é a grande favorita, vem de 29 vitórias consecutivas aí no seu roteiro de trabalho. A seleção italiana ganhou Olimpíada, ganhou Mundial, ganhou Liga das Nações, não perde para ninguém. O time do vôlei feminino da Itália, que é a grande favorita. A Polônia deve dar trabalho também, os Estados Unidos, que sempre fizeram bons campeonatos, estão com numa total fase de renovação, não deve dar muito trabalho não, vamos acompanhar. O Brasil tem bola, tem chance, se não cruzar com a Itália antes, porque acho que a configuração ali das tabelas, viu, o Conrado, coloca Brasil e Itália eventualmente numas quartas de final. Se não fosse isso, acho que as duas seleções chegariam na final. O Brasil se reinventou bem já de novo com José Roberto Guimarães. Muito bom. Carol, como a gente ainda tem 2 minutinhos no pique rapidinho, esse final de semana falando de Série D agora, para não deixar passar, né, para dar o destaque, a Inter de Limeira, que venceu o Rio Branco fora de casa 1-0, nesse final de semana, amanhã, enfrenta o jogo da volta das oitavas de final da Série D. O único time paulista, né, como você sempre destaca, tentando aí a classificação para a Série C, subir de divisão no Brasileiro. Dos 4 que começaram a competição, 3 ficaram pelo caminho, um deles a Portuguesa de Desportos. A Inter vai firme e tem chances de classificação amanhã. Essa fase ainda é das oitavas, se pular para as quartas de final. Chegar na semifinal sobe, porque sobem os 4 melhores, não precisa chegar na decisão não, né? Estando na semifinal, já tem acesso garantido. A Inter está com um bom time, está fazendo um bom trabalho lá com o Ademir Fezan de técnico, joga a Copa Paulista também com o seu time alternativo, está classificado, vai jogar terça-feira contra o Comercial de Ribeirão Preto, fazendo bom trabalho. A Inter que caiu este ano da Série 1 para a Série 2 de futebol paulista, será adversário do São José e do Taubaté no ano que vem no Paulistão de acesso da Série A2. Destaque também para o Santa Cruz, que só empatou em casa com o Altos do Piauí segunda-feira e vai ter que jogar agora na casa do adversário, né? E a Inter fica de olho no jogo do Aparecidense contra o Goiatuba, porque a Inter passando, ela pega o vencedor desse jogo aí. O Aparecidense ganhou em Goiatuba o jogo de ida por 3-2. Muito bom. Carmo, obrigado pelas suas informações. Grande abraço para você. Bom final de semana para você e para todos que nos ouvem aqui na Rádio Band Vale. Segunda-feira a gente está de volta com todo o resumão desses jogos aí do final de semana. Valeu, Carmo. Grande abraço para você. Muito obrigado, Conrado Balucci, um prazer estar aqui contigo nessas férias de Cláudio Nicolini. Tem mais férias do Nicolini, se preparem, dura uns 80 dias, tá? A gente vai ficar afinadinho aqui, porque até ele voltar nós já decoramos tudo aqui. Abraço para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, em juízo, se cuidem e até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo.